Algumas mortes não vêm de uma vez, vêm de colher em colher. Era o que pareciam os dias de Dona Laura Lacerda, mãe de Ricardo, o milionário do bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A cada manhã, ela se olhava no espelho e via menos dela mesma. As roupas, antes ajustadas, agora dançavam no corpo. A pele, que sempre teve o brilho das manhãs de domingo, estava pálida como o mármore da cozinha, onde ela passava a maior parte do tempo, sozinha. Ricardo achava que a mãe estava apenas cansada, coisa da idade, e Vanessa, a esposa dele, fazia questão de confirmar. Ela anda fraca, amor. Eu tô cuidando de tudo para ela comer direitinho. Cuidando, repetia Ricardo aliviado, sem perceber o veneno por trás da palavra. Mas o que Vanessa chamava de cuidado era, na verdade, controle. Naquela casa antiga de muros altos e janelas coloniais, o tempo corria diferente. O relógio da cozinha marcava as horas devagar, e o som da colher batendo no prato ecoava como lamento. Dona Laura sentava-se à mesa, as mãos trêmulas apoiadas na bengala. Vanessa servia o prato com um sorriso discreto, tão discreto que dava medo. Come, Dona Laura. É o mesmo de sempre. Eu não tô com muita fome, minha filha. A senhora precisa se alimentar. O médico mandou. Médico nenhum tinha mandado nada. Mas Ricardo, cego de amor, acreditava em cada palavra da esposa. E cada colherada da mãe era uma vitória amarga de Vanessa. Os dias foram ficando iguais. A velha casa cheirava a remédio, a sopa rala e a perfume caro. Dalva, a empregada de anos, observava calada. Via a patroa minguando, via as xícaras cheias voltarem quase intocadas. E o sorriso de Vanessa sempre perfeito. O mesmo sorriso que parecia congelar o ar da cozinha. Dona Laura já não conversava tanto. Antes, ela era o tipo de mulher que falava com as plantas, que dava risada sozinha ao ouvir rádio. Agora o silêncio tinha tomado conta. Silêncio. E uma confusão que a deixava tonta. Às vezes ela perguntava: Dalva, hoje é dia de quê mesmo? E Dalva fingia normalidade. Segunda, Dona Laura. Só segunda. Mas a voz saía embargada. Dalva já tinha notado. Os copos de suco tinham gosto estranho e as caixas de remédio pareciam trocadas. Nada demais para quem não quisesse ver, mas para quem via todo dia aquela mulher definhar, era demais. Ricardo, quando chegava tarde das reuniões, via a mãe cochilando no sofá e achava bonito. Tá descansando, amor. Ainda bem que você cuida dela. Eu cuido, sim, dizia Vanessa servindo vinho, o olhar brilhando de satisfação. O amor de filho e a maldade de esposa conviviam sob o mesmo teto, como luz e sombra dividindo a mesma parede. No quarto de Dona Laura, o retrato do marido falecido ficava de frente para a cama. Ela olhava e sussurrava: Tô tentando, viu? Tô tentando aguentar. Mas o corpo dela já não obedecia tanto. O andar ficou curto, a pele fina, a voz trêmula. E os olhos começaram a perder o brilho. Era como se ela existisse cada dia um pouco menos, devagar, como uma vela que apaga no próprio silêncio. Vanessa, por outro lado, brilhava. Organizava jantares, sorria para os vizinhos, fazia questão de dizer que cuidava da sogra como de uma mãe. E todos acreditavam. Afinal, quem duvidaria de uma mulher tão elegante, tão educada, tão perfeita? Mas dentro daquela cozinha, o mesmo lugar onde anos antes Dona Laura fazia pão de queijo para os vizinhos, agora só restava um cheiro de solidão. E naquele cenário, entre o tilintar da colher e o som distante dos carros descendo o Cosme Velho, nascia a pergunta que o público ainda não sabia, mas precisava ouvir. O que uma mulher é capaz de fazer para conseguir o que quer quando ninguém está olhando? Os dias em Laranjeiras seguiam como se nada tivesse mudado, mas Dalva via tudo. Ela era discreta, mas seus olhos guardavam o tipo de memória que ninguém apaga. Via a patroa cada vez mais curvada, o rosto mais fino e o prato de comida sempre com menos. E via também Vanessa, sempre impecável, sempre doce, doce demais. Dalva, não precisa pôr sal demais na sopa.
O médico disse que é perigoso para a idade dela. Sim, senhora. E menos carne, por favor. Ela anda com o fígado sensível. Dalva baixava a cabeça. Sabia que nada daquilo era por cuidado. Era controle. E aos poucos, aquele controle virou uma prisão. Dona Laura, que antes andava pela casa com passos firmes, agora só se movia com a ajuda da bengala. O som do metal batendo no piso ecoava como um lembrete triste de tudo o que ela estava perdendo. Força, autonomia, voz. Às vezes, ela parava na janela olhando o jardim. A velha jabuticabeira que sempre florescia no outono agora estava seca e Laura dizia baixinho: "Até você cansou, minha amiga." Vanessa entrava, interrompendo o pensamento. "A senhora tomou o remédio?" "Tomei." "De qual caixa, dona Laura?" "Aqui estava na mesa." "Ah, é que eu troquei. Essa aí não é mais para tomar." E num gesto ágil, Vanessa recolhia o copo d'água e as pílulas, jogando fora. Dizia sorrindo: "Melhor deixar comigo. Eu organizo tudo." Dalva observava de longe, impotente. Ela via a patroa confusa, grogue, esquecendo o dia, as horas, os nomes. Mas quem acreditaria nela? Quem ousaria questionar a esposa do patrão? Ricardo, ocupado com negócios e obras, via a mãe emagrecendo e achava normal. "Ela está comendo pouco, Vanessa." "É emocional, amor. Depois da morte do seu pai, ela nunca se recuperou." "Eu sei, mas deixa comigo. Eu tô dando atenção, cuidando direitinho." E ele acreditava. Porque queria acreditar. Porque amar, às vezes, é tapar os olhos para não ver o que dói. Naquela noite, Dalva subiu para deixar o leite quente na cabeceira da dona Laura. Quando abriu a porta, viu a idosa adormecida sentada na poltrona, o copo de leite intocado sobre o criado mudo. A televisão passava baixo, num canal religioso, e o rosto da velha senhora parecia pedir socorro mesmo dormindo. Dalva encostou no braço dela, suave. "Dona Laura, tá tudo bem, minha santa?" "Tá, Dalvinha, só um pouco tonta." E a frase ficou suspensa no ar. Tonta de quê? Da idade, do remédio ou de algo que ninguém tinha coragem de dizer? No dia seguinte, Vanessa recebeu uma visita. Uma amiga das colunas sociais, dessas que chegam cheirando a perfume francês e curiosidade. Dalva serviu café e ficou próxima o bastante para ouvir o que não devia. "E a sogrinha, como vai?" "Ah, cada vez mais fraca. Tá difícil, sabe?" "Nossa, e o Ricardo, como reage?" "Ele é um amor. Confia demais em mim. Disse que não sabe o que faria sem meu apoio." "Que sorte a dele." "Pois é, às vezes eu penso que a casa devia ser só nossa. Ia ser bem mais leve." Dalva parou de respirar por um instante. A casa devia ser só deles? A quem ela queria tirar do caminho? À noite, Ricardo chegou cansado, o blazer pendurado no ombro. Dona Laura, sentada à mesa, tentava comer a sopa que Vanessa havia preparado. O cheiro era forte, o gosto insuportável. Mas ela não dizia nada. O medo agora morava dentro dela. "Tá tudo bem, mãe?" perguntou Ricardo. "Tá sim, meu filho. A senhora tá muito magrinha, viu? É o tempo, filho. O tempo faz a gente sumir um pouquinho de cada vez." Ricardo riu, achando graça. Vanessa serviu o vinho e respondeu por ela. "É a idade, amor. Normal." Mas nada ali era normal. Dalva, no canto, notou que a patroa deixava a colher escorregar da mão, como quem perde a força. E percebeu algo ainda pior. Vanessa, disfarçadamente, trocava o copo de água de Dona Laura sempre que ele estava pela metade. Ninguém percebia, exceto Dalva. Naquela madrugada, a empregada ouviu passos na cozinha, desceu devagar de chinelo e encontrou Vanessa misturando algo num copo. A luz amarela da geladeira iluminava o rosto dela. Fria, precisa, silenciosa. Dalva se escondeu atrás da porta. Vanessa abriu a gaveta, tirou um frasco pequeno, transparente. Pingou 2 gotas no copo e mexeu com uma colher de prata. Depois, tampou e levou o copo para o quarto de Dona Laura. Dalva ficou paralisada. As pernas tremiam, o coração batia no pescoço. Ela sabia o que tinha visto.
mas sabia também que, se falasse, ninguém acreditaria. E ali, sozinha, entendeu. Aquela casa tinha um segredo que podia matar. A casa dos Lacerda ficava em silêncio por quase todo o dia. Um silêncio diferente, não o de paz, mas o de medo. Era o tipo de silêncio que tem som de coisa errada, de verdade escondida. Dalva andava pelos corredores devagar, com o pano de chão na mão e o coração apertado no peito. Cada passo era uma oração, cada olhar uma dúvida. Dona Laura já mal levantava da cama. O corpo estava fraco demais e a cabeça confusa. Às vezes, ela esquecia até o próprio nome. Outras, chamava o filho pelo nome do falecido marido. Augusto, não deixa ela me machucar. Dalva ouvia essas frases no meio da madrugada, vindo do quarto da patroa. E o pior era saber que a idosa não delirava. Ela lembrava. Lembrava de tudo, mas ninguém acreditava mais nela. Vanessa, por outro lado, parecia viver seus melhores dias. Estava sempre arrumada, com os cabelos impecáveis e o perfume invadindo os cômodos. Passava pela empregada com aquele mesmo sorriso de sempre, polido por fora, venenoso por dentro. Dalva, amanhã a senhora pode sair mais cedo, tá? Mas Dona Laura, eu cuido dela. É que ela anda meio tonta. Eu disse que cuido, Dalva. Vá descansar. Dalva engolia a resposta e assentia. Já sabia. Toda vez que a mandava embora mais cedo, alguma coisa ruim acontecia. Naquela noite, o som da bengala de Dona Laura ecoou até o corredor. Era o tipo de som que Dalva reconheceria até dormindo, mas dessa vez veio seguido de um tombo. Ela correu, o coração disparado. Encontrou a patroa caída no chão, perto da cama, com o rosto pálido e as mãos tremendo. A sopa ainda quente espalhada no carpete. Dona Laura, meu Deus, o que aconteceu? Eu fiquei tonta. Espera, calma, não tenta levantar. Dalva ajudou a idosa a se sentar, o corpo leve como se fosse só ossos e pano. O olhar dela vagava. Ela mexeu no meu prato. Quem, Dona Laura? A Vanessa. Mas não fala nada, por favor. Dalva sentiu a garganta fechar. Segurou a mão da patroa e prometeu baixinho. Eu não vou deixar nada acontecer com a senhora. No dia seguinte, Vanessa fingiu preocupação. Meu Deus, o que aconteceu? Ela caiu, Dona Vanessa. Ai, coitadinha. Eu avisei que ela devia ficar mais no quarto. Ela queria jantar na mesa. Disse que estava com saudade. Saudade? De quê? Ela nem lembra o que comeu ontem. E foi assim, com uma frase só, que Vanessa apagou a voz da sogra. Ricardo chegou à noite e a esposa contou tudo como quis. Ela caiu porque não quer me ouvir, Ricardo. Você está exagerando. Eu tô cuidando, amor, mas ela me trata como inimiga. Não fala assim da mamãe. Eu falo porque eu tô cansada. Essa casa virou um hospício. Ricardo suspirou, sem perceber que cada palavra dela era uma marretada na imagem da própria mãe. Dona Laura, trancada no quarto, escutou o barulho da discussão lá de baixo. Ela chorava em silêncio, abraçada a uma almofada antiga. O olhar distante, o corpo quase imóvel. O rádio ao lado da cama tocava baixinho uma canção antiga. E entre uma nota e outra, ela murmurava: ele não acredita em mim. No café da manhã seguinte, a casa parecia um teatro. Ricardo lia o jornal. Vanessa passava manteiga no pão, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Dona Laura sentou-se à mesa devagar, com a bengala encostada no joelho. Mãe, tá se sentindo melhor? Tô tentando, filho. Ainda bem que a Vanessa cuidou de tudo. Ela cuida sim. A voz da idosa saiu fraca, quase sem cor. Mas quem prestasse atenção perceberia a dor escondida ali. Dalva olhou discretamente para o prato. Notou o mesmo copo de suco, levemente diferente dos outros. Um tom mais esbranquiçado, mas não disse nada, ainda. Naquela tarde, Dalva foi ao mercado e, ao voltar, notou um detalhe. A porta do quarto de Dona Laura estava trancada por fora. Ela chamou. Nada. Chamou de novo. Silêncio. A voz veio fraca, abafada. Dalva, sou eu, Dona Laura. Tô com sede. Dalva sentiu o corpo gelar. Vanessa tinha saído para fazer compras. Pelo menos era o que dissera.
E a mãe do patrão estava trancada, sozinha, sem água, sem remédio, sem nada. Ela correu para buscar a chave reserva, mas a gaveta onde ficava estava vazia. E ali, naquele instante, Dalva teve certeza. Aquela mulher não queria só humilhar a sogra, queria acabar com ela. O sol da tarde entrava pelas janelas da cozinha, mas nada naquela casa parecia ter luz. O brilho era só fachada. O ar estava pesado, como se cada parede guardasse um segredo. Dalva lavava a louça devagar, sem pressa, de ouvido atento. Sabia que Vanessa ainda não tinha voltado das compras, mas o silêncio no andar de cima era o que mais a assustava. De repente, um barulho leve, como o arrastar de uma cadeira. Depois, um som fraco de copo caindo. Dalva largou o pano e correu. A porta do quarto de Dona Laura continuava trancada. Ela bateu. Dona Laura, sou eu. Dalva, água. A voz saía arranhada, seca. Dalva chutou a porta. Nada. Empurrou com o ombro mais uma vez. Nada. E foi só no terceiro empurrão que a fechadura velha e torta cedeu. Dona Laura estava caída perto da cama, o rosto suado, a pele fria, o copo de água vazio no chão. Dalva correu, levantou devagar e apoiou a senhora na poltrona. Minha Nossa Senhora, o que estão fazendo com a senhora? Foi até a cozinha, encheu o copo e voltou. Dona Laura bebeu em silêncio, as mãos trêmulas. Depois murmurou. Ela não quer que eu viva, Dalva. A frase entrou como faca no peito da empregada. Mas ela sabia que não podia reagir. Pelo menos não ainda. À noite, Vanessa chegou sorridente, sacolas nas mãos. Nossa, que cara é essa, Dalva? Parece que viu fantasma. É que Dona Laura passou mal. Ah, mas ela vive dizendo que passa mal. Deve ter comido demais. Dona Laura não comeu nada o dia inteiro. Tá me chamando de mentirosa, é isso? Dalva ficou muda. O olhar de Vanessa era como lâmina fria, cortava até o ar. Fique no seu lugar, Dalva. E trate de não se meter onde não é chamada. Eu sei o que faz. Eu sei o que falo. Cuido dessa casa muito antes de você chegar. A frase saiu seca, cruel. Dalva baixou a cabeça, mas por dentro, o medo deu lugar à raiva. Ela precisava de provas. Sem provas, ninguém acreditaria nela. Nem Ricardo. No dia seguinte, o filho chegou mais cedo do trabalho. O carro ainda brilhava debaixo da sombra do portão e ele subiu as escadas em silêncio. Encontrou a mãe dormindo. Pelo menos, achou que era sono. Mas algo o incomodou. O som da respiração, fraco, quase inexistente. Ele encostou a mão no braço dela, gelado. Mãe? Tá tudo bem? Dona Laura abriu os olhos devagar, confusa. Ricardo, é você mesmo? Sou eu, mãe. Que bom que veio. Achei que não vinha mais. Ricardo sorriu sem entender. Vim mais cedo para te ver. Ela disse que você não queria mais me ver. Ele franziu a testa. Quem disse isso? Ela... E antes que pudesse responder, Vanessa apareceu na porta, com o mesmo sorriso impecável. Ah, amor, tava aqui. Ela acordou agora há pouco. Ela disse que... Ai, Ricardo, por favor. Ela tá confusa. Fica inventando coisas. Não invento nada, respondeu Dona Laura num fio de voz. Você mexe nos meus remédios. O silêncio caiu pesado. Ricardo olhou para uma e para outra. Vanessa riu nervosa. Viu só? Ela precisa de ajuda. Tá paranoica. Amor, calma, calma. Eu passo o dia cuidando dela e ainda sou acusada. Ela começou a chorar, encenando. Ricardo, perdido, abraçou a esposa. Dona Laura desviou o olhar e murmurou baixinho. O amor cega, mas Deus enxerga tudo. Naquela madrugada, Dalva tomou uma decisão. Pegou o celular e deixou a câmera ligada sobre o balcão, virada discretamente para a mesa da cozinha. Era arriscado, mas ela precisava registrar o que via. E não demorou muito. Vanessa entrou, como sempre, no mesmo horário. Abriu o armário, pegou o frasco pequeno transparente. 2 gotas. Mexeu, assoprou o copo. Saiu. Dalva esperou ela subir as escadas e correu até o celular. Parou a gravação, olhou a tela e o coração disparou.
As mãos tremiam, mas um sorriso de coragem apareceu. Agora ela tinha o que precisava. No dia seguinte, Ricardo se despedia para ir ao trabalho. Amor, volto tarde. Tudo bem, querido. Cuida da minha mãe, tá? Sempre, respondeu Vanessa, beijando-o na bochecha. Quando ele saiu, Dalva esperou a esposa do patrão subir. Pegou o celular e saiu escondida pela porta dos fundos. Foi até a farmácia da esquina e mostrou o vídeo para a atendente. Moça, pelo amor de Deus, você sabe o que é isso? Parece um frasco de antialérgico. Antialérgico? Sim, mas em dose alta pode deixar a pessoa grogue, sem apetite, até desmaiar. Dalva engoliu seco. Tinha certeza. Vanessa estava envenenando Dona Laura aos poucos. Dalva chegou mais cedo no dia seguinte. O coração batia diferente, como se pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. O vídeo ainda estava salvo no celular e cada vez que ela olhava para a tela, o estômago revirava. Aquela mulher, Vanessa, pingando gotas no copo da sogra, como alguém podia fazer aquilo? Na cozinha, o cheiro de café fresco enchia o ar, mas o ambiente seguia pesado. Dona Laura dormia no quarto, pálida, com o corpo coberto por um lençol fino. Parecia frágil demais para qualquer movimento. Dalva ajeitou a bandeja e cochichou. Força, minha velha, força, que hoje vai dar certo. Ricardo estava prestes a sair quando a empregada criou coragem. Seu Ricardo, posso falar um minutinho? Claro, Dalva. O que foi? É sobre sua mãe. Minha mãe? Eu sei que não é da minha conta, mas o senhor precisa olhar o que eu vi. Ela entregou o celular com as mãos trêmulas. Ricardo assistiu em silêncio. Nos primeiros segundos, o rosto dele não reagiu. Mas quando viu Vanessa mexendo no copo de água, o sangue subiu. O que é isso? Eu gravei ontem, senhor. Isso é sério demais. Eu sei. Eu só quero que o senhor veja com os próprios olhos. Ricardo não conseguia falar. Recuou, respirou fundo e apenas disse: Ninguém pode saber disso ainda, Dalva. Me deixa resolver do meu jeito. Naquela noite ele chegou em casa mais cedo, fingindo normalidade. Vanessa o recebeu sorridente, como sempre. Amor, que surpresa boa. Senti saudade, quis jantar com vocês. Que ótimo! Preparei uma sopinha leve para sua mãe. Ele observou cada gesto dela, cada movimento da mão, cada sorriso calculado. A mesma sopa, o mesmo cheiro, o mesmo veneno disfarçado de carinho. Dona Laura desceu com a ajuda da bengala. Parecia um vulto da mulher que já fora um dia. Sentou-se à mesa, olhou o filho e sorriu fraco. Você por aqui tão cedo? Vim jantar com vocês, mãe. Ah, que bom. A casa fica mais viva quando você vem. Vanessa serviu os pratos, fingindo leveza. Fiz do jeitinho que ela gosta. Ricardo observava em silêncio, os olhos fixos no copo de suco, no prato fumegante, nas mãos da esposa. E foi então que notou. O mesmo frasco pequeno, transparente, repousava sobre a bancada, parcialmente escondido atrás da jarra de água. Dalva, no canto da cozinha, prendia o ar. O olhar dela e o de Ricardo se cruzaram. Rápidos, mas suficientes. Ela entendeu. Ele também. Ricardo levantou devagar. Amor, posso ver esse frasco? Que frasco? Esse aqui, ó. Vanessa disfarçou um riso. É um aromatizador. É mesmo? Pegou o frasco e cheirou. Nada de aroma, só álcool e amargor. Ela engoliu seco, mas manteve o sorriso. Amor, o que está acontecendo? Eu que pergunto. Dona Laura, confusa, olhava de um para o outro. Tá tudo bem? Tá sim, mãe. Respondeu Ricardo firme. Tá tudo ficando bem agora. Vanessa fingiu rir. Vocês estão me deixando nervosa. Que clima é esse? Ele colocou o frasco sobre a mesa, encarou a esposa e disse: Você não vai mais dar nada para minha mãe. Que absurdo! Nem um copo de água, ouviu? Tá me acusando de quê? De tudo que você fez. O silêncio se espalhou pela casa. Dona Laura começou a chorar, as mãos trêmulas sobre o prato. Dalva apertou os lábios, o coração disparado. Vanessa se levantou, a máscara começando a rachar. Eu só quis ajudar. Mentira, disse Ricardo.
Eu vi. Eu sei o que você fez. Ela riu de nervoso, tentando recuperar o controle. Você tá maluco, é isso? Maluco, mas acordado. E pela primeira vez em meses, Ricardo enxergava o que sempre esteve diante dele. Antes da gente continuar, eu quero te perguntar uma coisa importante. Você já viveu algo parecido? Já sentiu que alguém próximo te manipulava ou te fazia duvidar do que via? Ou conhece alguém que passou por algo assim? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. E me diga também de onde você me escuta. Eu adoro saber até onde as minhas histórias chegam. Aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Isso ajuda demais o meu trabalho e faz com que mais pessoas vejam histórias como essa. Fico imensamente grato a você. Agora, vamos continuar. Na manhã seguinte, a casa estava em guerra. Não com gritos, mas com silêncio. Um silêncio tenso, espesso, que parecia segurar o ar. Dona Laura acordou confusa, sem saber o que havia acontecido na noite anterior. Dalva, cansada, passava pano na cozinha sem olhar para ninguém. E Vanessa agia como se nada tivesse mudado. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Perguntou ela, sorrindo para Ricardo. Dormi, respondeu ele frio. Que bom. Fiz café do jeitinho que você gosta. Ela serviu a xícara, mas o gesto, antes automático, agora soava ensaiado. Ricardo observava cada movimento, o jeito como ela mexia o açúcar, o olhar rápido para o frasco que ainda estava sobre a pia. Nada escapava mais. Dona Laura desceu lentamente, apoiada na bengala. Filho, você tá bem? Tô, mãe. Que bom, porque eu sonhei que você me salvava. Vanessa riu. Sonhou? Que coisa mais fofa, mas o olhar dela não tinha nada de doce. Era provocação, era veneno. Poucas horas depois, Ricardo recebeu uma ligação. Era o médico da família, que há meses não via Dona Laura. Seu Ricardo, me desculpe, mas eu soube que sua mãe não tem feito consultas. Como assim? Eu pensei que a Vanessa tinha agendado. Agendado? Eu nem fui mais chamado. O sangue subiu. Obrigado, doutor. Eu vou resolver isso agora. Ele desligou e foi direto até a esposa. Por que o doutor Marcos disse que nunca mais foi chamado aqui? Ah, amor, ele está exagerando. Eu só troquei de médico. Sem me avisar? Eu achei que você confiava em mim. Eu confiava. A frase caiu. Vanessa ficou em silêncio por um segundo e depois mudou de tática. Você está me tratando como criminosa, Ricardo. Eu só quero entender. Não, você quer me acusar? Tudo isso por causa de quê? Daquela empregadinha? Dalva, que passava pelo corredor, ouviu. O coração dela disparou, mas continuou andando firme, sem reagir. Cuidado com o que fala da Dalva. Ah, claro. Agora ela é santa, né? Ela salvou a vida da minha mãe. E você acha mesmo que essa história toda é por cuidado? Ela quer te colocar contra mim? Vanessa começou a chorar. Era o choro mais falso que Dalva já tinha ouvido na vida. Um choro ensaiado, cheio de pausas e soluços calculados. Eu deixei tudo para viver com você, Ricardo. Eu sei. E é assim que você me trata? Como se eu fosse um monstro? Ele olhou para ela em silêncio. Dentro dele, uma batalha. Amor, raiva, dúvida. A mente dizia uma coisa, o coração outra. E ela sabia disso. Sabia usar cada emoção como uma arma. À noite, quando tudo parecia calmo, Vanessa foi até o quarto de Dalva. Bateu na porta com um sorriso que não chegava nos olhos. Posso entrar? Claro, dona Vanessa. Queria te agradecer por cuidar da dona Laura. De verdade. Eu só faço meu trabalho. Ah, faz muito bem. Mas toma cuidado para não passar do limite, viu? Não entendi. É que, às vezes, quem se mete demais acaba se machucando. Dalva sentiu o corpo gelar. A mulher sorriu e saiu, como se nada tivesse acontecido, e a empregada entendeu o recado. Vanessa agora estava em modo de ataque. No dia seguinte, uma cena desconcertante. Vanessa preparou o café da manhã na varanda e chamou a sogra para comer.
Dona Laura, vem cá, minha querida. Fiz um suquinho leve para a senhora. Dalva observava de dentro da cozinha, tensa, mas Ricardo também viu. E quando Vanessa virou as costas, ele discretamente trocou os copos. A mãe bebeu devagar. Vanessa voltou, toda sorrisos. Tá melhor, Dona Laura? Tô um pouco. Que bom. Eu fico tão feliz quando vejo a senhora se alimentando bem. Ricardo se aproximou, pegou o copo dela e colocou sobre a mesa. O que você colocou aqui, Vanessa? Como assim? É suco de laranja. Não tem gosto de laranja. Amor, você tá ficando paranoico. Ele cheirou o copo. Era amargo. E naquele instante, soube. Não era mais dúvida. Era certeza. Naquela noite, Ricardo foi até o quarto de Dalva. Amanhã cedo eu vou resolver isso. Vai fazer o quê? Chamar a polícia? O senhor tem certeza? Tenho. Eu não posso fingir mais. Então se prepare. Para quê? Para ver quem a Vanessa é de verdade. Quando o poder dela acabar, o ódio vai começar. E mal sabiam os dois que o dia seguinte seria o mais perigoso da vida deles. A manhã seguinte nasceu pesada, com o céu do rio encoberto de cinza. O vento que passava pelas janelas de laranjeiras parecia sussurrar o que todos já sabiam, mas ninguém ainda tinha coragem de dizer. A verdade estava prestes a explodir. Dalva chegou cedo, como prometido. Ricardo a esperava na sala, tenso, com o celular nas mãos. Tá pronta? Perguntou ele. Tô. Assim que ela descer, eu vou chamar o delegado. E a Dona Laura? Tá dormindo. Dei o remédio certo. Pela primeira vez em meses, ela dormiu tranquila. Dalva respirou fundo. O coração acelerou. O relógio da parede marcava 8h45 quando Vanessa apareceu no alto da escada, de vestido claro, cabelo impecável e sorriso treinado. Ué, tão cedo acordados? A gente precisa conversar, disse Ricardo firme. Conversar? Sobre o quê? Ela desceu devagar, o salto marcando o chão como se cada passo fosse ensaiado. Senta aqui. Que cara é essa, Ricardo? Parece até que viu fantasma. Vi sim, o fantasma da verdade. Vanessa riu, confusa. Ah, que drama! O que você está querendo dizer? Que eu sei o que você fez. O sorriso dela congelou. Eu fiz o quê? Envenenou a minha mãe. Você ficou maluco? Ele levantou e mostrou o celular. Eu vi o vídeo. Dalva gravou. Esse vídeo é uma montagem. Então explica por que o médico nunca mais veio. Explica o frasco, o suco, as quedas, o esquecimento. Explica o medo da minha mãe de ficar sozinha com você. Ela respirou fundo, os olhos faiscando. Tudo mentira dela. Ela tem inveja. De quê? De mim? Do que eu construí com você? Ricardo riu sem humor. O que você construiu foi uma prisão, uma casa cheia de veneno e medo. Vanessa tentou mudar de tática. Amor, olha pra mim. Eu te amo. Tudo que eu fiz foi por nós. Por nós? Ou pelo dinheiro da minha mãe? O silêncio cortou o ar. Por um instante, até o barulho do relógio parou. Dalva olhou discretamente para o portão. Logo, o carro da polícia encostaria. Eu te dei tudo, Ricardo. E você vai me tratar assim? Eu só quero justiça. Justiça? Você não sabe o que é isso. Ela começou a rir, um riso estranho, quebrado. Depois virou o olhar para Dalva. Foi você, né? Eu só mostrei o que a senhora fazia. Mostrou? Pois devia ter pensado melhor antes de se meter. Vanessa deu um passo à frente. Dalva recuou, assustada. Ricardo se colocou no meio das duas. Acabou, Vanessa? Ainda não. A campainha tocou. 3 batidas secas. Dalva se adiantou. 2 policiais entraram. Senhora Vanessa Moura Lacerda, temos um mandado. Ela recuou indignada. Mandado? Isso é um absurdo. A senhora está sendo investigada por tentativa de homicídio. Eu não fiz nada! Gritou ela, virando-se para o marido. Ricardo, fala alguma coisa. Já falei demais. Eu te amava. O amor que envenena não é amor. Os policiais se aproximaram e ela perdeu o controle. Vocês não entendem. Aquela velha queria tirar tudo de mim. E o que ela tirou? A atenção dele, gritou.
Tudo que eu fiz foi para ficar com o que era meu por direito. Dona Laura, acordada pelo barulho, apareceu na escada, fraca, mas de pé, o cabelo despenteado, a bengala firme na mão. O que você acha que é seu, minha filha? Tudo isso, essa casa, esse nome, essa vida, o que você chama de vida é maldição. Vanessa ficou sem resposta. A velha senhora desceu os degraus devagar. O silêncio era pesado. Ela parou na frente da nora e disse com voz firme: o que é seu de verdade é o peso do que você fez. E ele vai te acompanhar até o fim. Vanessa desviou o olhar, chorando, o corpo tremendo. Os policiais a levaram. Dalva abraçou Dona Laura, que finalmente chorou em paz. Ricardo ficou parado, olhando para o chão, sem saber se sentia raiva, culpa ou alívio. Algumas horas depois, a casa estava vazia. O vento soprava pelas cortinas abertas. Dona Laura, agora sentada no sofá, tomou café com Dalva. A senhora foi muito forte, disse a empregada. Fui não, minha filha, só sobrevivi. Ricardo se aproximou, ajoelhou ao lado da mãe e segurou suas mãos. Me perdoa, mãe. Você não tem que me pedir perdão, meu filho. Só tem que prometer que nunca mais vai fechar os olhos para a maldade disfarçada de amor. Ele chorou, encostando a cabeça no colo dela. E pela primeira vez em muito tempo, a casa voltou a respirar. 2 dias se passaram desde que Vanessa foi levada. O portão da casa de Laranjeiras ainda parecia guardar o eco dos passos dos policiais. Mas, pela primeira vez em meses, o ar ali dentro era leve. Sem gritos, sem perfume enjoativo, sem segredos. A casa respirava, e junto com ela Dona Laura. Dalva limpava a varanda, cantarolando baixinho. Era uma música antiga, daquelas que a patroa gostava de ouvir no rádio. O som se espalhava suave, e Dona Laura, deitada no sofá, fechava os olhos, ouvindo cada nota. É bonito ver a casa viva de novo, né, Dalvinha? É, minha santa. Parece que o mal foi embora junto com ela. Dona Laura sorriu fraco, o rosto ainda pálido, mas com um brilho novo. Aquele brilho de quem sobreviveu ao impossível. Ricardo passava a maior parte do tempo no escritório, tentando colocar os pensamentos em ordem. A culpa ainda doía, mas agora vinha acompanhada de gratidão. À noite, ele se sentava ao lado da mãe, segurava sua mão e ficava em silêncio. Não havia mais o que explicar. Às vezes, o perdão não vem em palavras, vem em presença. Filho, disse ela certa noite. Fala, mãe. Você lembra do que seu pai dizia? Sobre o quê? Que o mal não começa grande, começa pequeno, disfarçado de cuidado. Ricardo assentiu. Eu devia ter visto. A gente só enxerga quando o coração aceita enxergar. E foi ali que ele percebeu. Amor e cegueira andam lado a lado, mas só um deles salva. Dalva, por sua vez, virou parte da família. Ricardo aumentou o salário, refez o quarto dela e garantiu que nunca mais faltasse nada. Mas o que Dalva queria mesmo era paz. E todo dia, antes de sair, ela passava no quarto de Dona Laura para deixar um bilhete simples, escrito à mão. A luz vence devagar, mas vence. Era o lembrete que ambas precisavam ler. Certa manhã, Dona Laura acordou cedo, sem dor, sem tontura, sem medo. Olhou-se no espelho e se assustou com a própria imagem. Ainda estava magra, mas havia algo novo nos olhos. Uma força que nem ela sabia que ainda tinha. Passou batom, arrumou o cabelo e pela primeira vez em meses quis descer para fazer café. Dalva correu para ajudar. A senhora devia descansar. Eu já descansei demais, agora quero viver um pouco. Juntas, prepararam o café como antigamente. O cheiro do pão de queijo preencheu a cozinha e o relógio, antissímbolo de angústia, agora marcava um tempo novo. Dona Laura olhou para as janelas abertas e disse, quase num sussurro, a casa ficou boa de novo, Dalvinha. Ouvi até os passarinhos voltando. Eles sentem quando a maldade vai embora, respondeu Dalva rindo. Do lado de fora, Ricardo observava as duas conversando.
Ficou parado na varanda por alguns minutos, só ouvindo as vozes, o som dos pratos, o barulho da chaleira. Era simples, era vida, era tudo o que ele precisava lembrar. Pegou o celular e ligou para o advogado. Doutor, quero encerrar o processo de inventário. Tem certeza? Tenho. A casa é da minha mãe, sempre foi. Do outro lado da linha, o advogado hesitou. Mas, senhor Ricardo, eu não quero mais nada que tenha sido motivo de destruição. E desligou. Aquele ato não era apenas justiça, era reparação. Uma forma de limpar o peso que ficou no ar por tanto tempo. À tarde, ele saiu para caminhar com a mãe. As ruas de Laranjeiras estavam tranquilas. As folhas secas se acumulavam nas calçadas. O vento brincava com o cabelo dela. E pela primeira vez, Dona Laura não levava a bengala. Cuidado, mãe. Eu tô bem, filho. Tá mesmo? Tô. Quando a gente para de viver com medo, o corpo entende. Ele sorriu, emocionado. A senhora é forte demais. Não, meu filho. Eu só sou alguém que aprendeu a sobreviver com fé. Dalva, logo atrás, observava a cena. E pela primeira vez em muito tempo, chorou de alegria. À noite, a casa voltou a ter barulho de vida. O rádio tocava, o cheiro de café se misturava com o de pão assando. Dona Laura riu com Dalva, e Ricardo, sentado à mesa, respirou fundo, como quem finalmente entende o valor do que tem. Eu demorei para enxergar, mãe. O importante é que enxergou. E agora? Agora a gente vive e agradece. A câmera imaginária, se existisse, mostraria a casa de fora. As janelas abertas, as cortinas balançando e o som de risadas simples ecoando pela noite carioca. A guerra acabou, mas a lição, essa, estava só começando. A noite caiu devagar sobre o Rio de Janeiro. As luzes dos postes refletiam nas janelas da velha casa de Laranjeiras. E pela primeira vez em muito tempo, aquele brilho parecia paz, não vigilância. Dentro, Dona Laura sentava-se no sofá com uma manta sobre os ombros. Dalva tricotava perto da janela e Ricardo, com o olhar calmo, observava as duas. O silêncio ali já não doía. Era um silêncio bom, silêncio de alma curada. Você sabe, Dalvinha, disse Dona Laura com voz mansa, tem dor que vem para ensinar. E a senhora aprendeu o quê, minha santa? Que nem todo veneno mata o corpo. Tem veneno que tenta matar o espírito. Mas quando a gente acredita em Deus, ele neutraliza tudo. Dalva sorriu, emocionada. A senhora é um milagre. Não, minha filha. Milagre é ainda ter fé depois de tudo. Ricardo se aproximou, sentou-se ao lado da mãe e beijou-lhe as mãos. Eu devia ter te escutado antes, mãe. O amor faz a gente acreditar nas pessoas erradas. Mas isso também é parte da vida. E como é que a gente perdoa? Perdoar não é esquecer. É não deixar o mal morar dentro da gente. As palavras dela ficaram no ar, como um sopro de sabedoria. Ricardo respirou fundo e, pela primeira vez, sentiu o coração leve. Do lado de fora, o vento balançava as folhas da jabuticabeira. Ela, que meses antes parecia seca, agora florescia de novo. Pequenas folhas brotavam entre os galhos, como se a própria natureza entendesse que a casa precisava de um recomeço. Dona Laura levantou, com calma. Andou até a porta e olhou o céu escuro. Olha, Dalva, parece que até as estrelas voltaram. Voltaram para a casa certa, minha santa. Casa que não tem mentira, atrai luz. Dalva enxugou as lágrimas com o pano de prato. E pensar que um tempo atrás eu achei que essa casa nunca mais ia ter risada. A gente só perde de vez quando para de acreditar. Ricardo se levantou, abraçou as duas e disse baixinho, a gente venceu. Dona Laura sorriu. Não, meu filho, a gente sobreviveu e agora vai viver. Dias depois, Ricardo instalou uma placa discreta no portão da casa. Lá estava escrito, Casa Dona Laura, um lar de recomeços. A vizinhança notou. Muitos pararam para ler, sem saber a história por trás. Mas lá dentro, Dalva sabia bem o significado. Era o fim de um ciclo e o começo de outro. A velha casa, antes palco de sofrimento, agora era abrigo de luz.
Os cômodos voltaram a ter cheiro de café. O rádio tocava antigas canções e a risada de Dona Laura ecoava pelos corredores, leve, viva, agradecida. Numa tarde, ela escreveu uma carta e deixou sobre a mesa da cozinha, para quando o filho acordasse. A letra era firme, mas doce. Meu filho, quando a vida apertar, lembra, a verdade pode demorar, mas sempre aparece. E quando ela chega, limpa tudo o que o medo sujou. Agradeça, mesmo pela dor, porque ela ensina a enxergar quem fica ao seu lado. Te amo, mamãe. Ricardo leu, e as lágrimas escorreram sem que ele tentasse esconder. Não era tristeza, era gratidão. O tempo passou, mas a lembrança daquele período nunca mais saiu da memória deles. Não como ferida, mas como alerta. Porque, no fundo, as pessoas boas também se cansam, mas nunca desistem. Dalva, com seu avental e seu jeito simples, virou guardiã da casa. E Dona Laura, mesmo frágil, nunca mais foi vítima de silêncio. Ela voltou a ser o coração da família, e agora o coração batia em paz. E é por isso que essa história precisa ficar com você, porque às vezes o mal vem disfarçado de cuidado e a dor disfarçada de amor. Mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, como luz atravessando uma fresta. Se essa história te tocou, comenta aqui embaixo a palavra luz. Escreve em letras maiúsculas, como um compromisso, que nenhuma mentira vai te cegar de novo. E se você acredita que a verdade liberta, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha essa história com alguém que precisa lembrar que ainda existe justiça no silêncio. Porque no fim, não é o ódio que vence, é a luz que fica.